de hoje do canal. Começou, né, o brasileiro, e começou mal pra gente. Vamos falar de tudo sobre o nosso tricolor e muito mais. Se perder tempo não, vambora para o vídeo. 0, Sport 0, péssima estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Único mandante a não vencer nessa estreia, pelo menos até aqui. O Flamengo está jogando agora. Mas o São Paulo jogou mal, primeiro tempo péssimo. E não dá para dizer que o gol, ou não, o pênalti que o Caleri chutou na lua não condiciona muita coisa. A partir daí, o time ficou sem confiança. Acabou o fator surpresa. Com 1-0 com 2 minutos, o jogo seria outro. Mas nem isso pode ser desculpa para o péssimo jogo do São Paulo, sobretudo no primeiro tempo, em que fez nada. O Sport, para mim, na minha opinião, fechou as duas opções ofensivas do São Paulo, que eram os dois lados. Nem precisou de muito trabalho do lado direito, porque lá estava o Igor Vinícius, que é inacreditável. E o São Paulo desperdiçou 45 minutos. No segundo tempo, eu achei que melhorou. E a entrada dos meninos, eu achei que os dois foram bem para mim. O Alves e o Ferreira. Entraram, foram para cima, tentaram e tudo mais. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente com eles. São Paulo, no final do jogo, teve alguns gritos de burro. E isso pode ser um grande problema. Porque se a torcida desconectar, complica bem para um ano que promete ser difícil para o São Paulo. Quero ouvir vocês, quero ouvir o Arnaldo. Gostou, não gostou, adorou? Não, gostou, adorou, deu pro gasto, não gostou, ou foi um lixo, Arnaldo? Salve, Tirante, salve, galera. Foi um lixo e o pior de tudo é que acho que eu saio com a sensação que eu tinha quando começou esse campeonato. Eu tô apavorado, sigo apavorado. Acho o time do São Paulo para 2025 muito fraco. Acho que isso ficou comprovado hoje desde a escalação, né? E do banco de reservas. E eu acho que é aí que o seu ponto é isso. O que sustenta ainda o São Paulo é uma conexão torcida-time que ameaça se romper, né? Teve o gritos de burro para o rebeldia de uma parte da torcida e teve a Independente, que é meio um sustentáculo da arquibancada, entoando aquele muito respeito com a camisa tricolor, no final do jogo, primeiro jogo do brasileiro, né? Então, a minha conclusão é simples. Sem o Oscar e Lucas é muito difícil, o nível do time cai muito e já é limitado com os dois, porque o São Paulo não tem praticamente reservas, né? Então, e tem titulares muito velhos, que estão suscetíveis a contusões. Hoje volta um titular mais velho, o Luiz Gustavo, talvez tenha sido o pior jogador em campo, embora ele, no final, ele assumiu a responsabilidade, falou que a culpa é minha, assumiu a responsabilidade pelas vaias, não é culpa do Luiz Gustavo. A culpa da não vitória do São Paulo é do Caleri, do capitão do time. Sim, com esse time limitado, se você tem uma chance, você tem que fazer, e o São Paulo começou bem o jogo, surpreendendo o Sport taticamente, teve o pênalti com 2 minutos, não fez o gol. E aí, não é mais o erro do ano passado. O erro do ano passado, você ainda tinha uma gordura de time para compensar. Teve erro individual, não só do Caleri, né? De todos, em partidas importantes da temporada passada. Esse ano não vai dar. Esse time lembra um pouco de 2003, que se classificou lá para a Libertadores, jogou com o técnico interino, em que o Luiz Fabiano e o Rogério tinham 2 caras decisivos para decidir. O resto era um bando de esforçados. Então, essa temporada, eu acho que o torcedor de São Paulo ainda não entendeu. Espero que o torcedor de São Paulo não perca a conexão com o time, porque o São Paulo vai precisar do torcedor. Porque o time é muito fraco. E já começou com 2 pontos a menos contra um adversário obrigatório, né? E agora, com o Libertadores brasileiro, sem os 2 melhores jogadores, o Lucas não tem previsão de voltar, o Oscar talvez só daqui a 10 dias, será muito difícil. Então, eu saio do estádio com a mesma impressão que eu tinha antes de começar o Campeonato Brasileiro. Esperava que hoje a vitória viesse na marra, ou num gol de bola parada, ou num gol de pênalti, ou num gol de cabeça. O São Paulo até teve essa bola parada, mas não converteu, e agora já larga devendo no Campeonato Brasileiro. Estamos aqui de olho na coletiva do Zubeldia. Vou só fazer uma diferenciação sobre desconexão da torcida com o time. Eu acho que é mais fácil ela desconectar com o técnico antes. Sempre é, né? Sim. E eu vou te explicar por quê. Porque todo mundo gostou dos moleques em campo hoje. Sim. Porque foram bem. Sim. E aí, o que eu acho? Talvez o Zubeldia chegue no momento que ele tenha... A única coisa que ele tem para perder é o emprego. Talvez ele tenha que mudar um pouco da ideia dele inicial, que não, vou pôr numa boa, vou pôr não sei o quê, e botar os moleques mais vezes. Contra o Talheres na Argentina? Não é esse jogo. Mas em alguns outros jogos.
do Campeonato Brasileiro. Hoje, por exemplo, o Alves poderia ter entrado antes. Não como titular, não é isso. Virar o segundo tempo. Sai o Marcos Antônio, entra o Alves. Eu acho que aí que tá, na medida em que esse é o problema da formação do elenco desse ano, na medida em que todos os reservas vão se demonstrando inúteis, os moleques, então assim, quem que entrou no intervalo? O Ferreirinha, sim, que seria em tese o principal reserva do ataque. A cada jogo que o Ferreirinha não faz nada, ou que o Marcos Antônio não faz nada, ou a questão da acelerada no aproveitamento dos moleques vai se colocar. Sim, hoje é o que a torcida quer ver. Mas você não joga um Brasileirão com um monte de moleque. Você tem que ter uma mínima de estrutura. Você pode ir colocando aos poucos. E acho que hoje eles vão colocar. Tem uma questão dos moleques que eu fico maluco. Esses caras, esses 3, por exemplo, o que entraram, o Rian entrou no finalzinho porque teve uma concussão, né? E o São Paulo pode fazer Eles agora... por que não jogaram no Paulista? Porque eles jogaram a Copa São Paulo. Eles não tiveram férias. Eles estavam estourados, os caras jogavam a cada 48 horas, não fizeram a pré-temporada. Agora os caras estão ambientados ao time, eles vão jogar. Agora, não quer dizer que eles vão decidir. O Alves entrou super bem, acertou as 2 primeiras, as 3 primeiras, depois tentou dar umas rebuscadas desnecessárias, faz parte. Né? Essa oscilação não dá para depender do sub-20 para fazer um bom brasileiro. O sub-20 pode ajudar, mas ele não vai fazer o São Paulo um time vencedor esse ano. Não, né? Então, acho que essa é uma diferenciação importante. Ele pode não depender, mas eles podem ajudar. Hoje eles poderiam ajudar. Mas ajudaram. Fim de jogo no Morumbi, 0-0, São Paulo Sport Recife, o torcedor pé da vida com toda a razão. Ainda a gente estava comentando aqui que ele não se ajuda, né? Ainda para terminar, ele ainda coloca o Rian Francisco no último minuto do jogo, como quem diz assim, vai lá, se consagra aí. Aí deixa o torcedor mais pé da vida ainda, né? Difícil. A gente fica cada vez mais bravo com tudo que a gente ainda vai falar aqui nesse pós-jogo, né? Eu até vou passar para que o Gabriel também faça aí uma consideração final antes dele ir para a zona mista, né, Gabriel? Pô, não dá para acrescentar muita coisa disso aí, né? Pois é, Senna, apenas por áudio aqui, então, para fazer a última consideração. Para mim, assim, cara, tem vários pontos, né, quanto a isso. Vários pontos. Primeiro, assim, o jogo é muito ruim. É mais um jogo muito ruim por parte do São Paulo. Mais um jogo onde não apresenta um pingo de evolução, né? Então, é um time que mais regride do que evolui. E são escolhas do técnico, né? Ele começa o jogo com 3 volantes, depois ele coloca o Alves, acho até que melhora, mas é complicado. E para fechar, para, enfim, colocar o fim de algo que já é bizarro, ele coloca o Rian como a 6ª alteração para jogar 45 segundos, um cara que a torcida pede. É uma indiferença que ele tratou o Rian, é de uma frieza que ele tratou um cara que tá louco para jogar, que eu acho, para mim, é desrespeito colocar o Rian para jogar 40 segundos. Não tem outra palavra. Não vai mudar o jogo e é só uma resposta de que o cara é a 6ª opção sempre que ele tá no banco de reservas. Então, eu até considero até uma certa afronta, sabia, viu, Senna, ele colocar o Rian para jogar 1 minuto. Mas, enfim, escolhas de um técnico que, para mim, vai caminhando para um trabalho que vai sendo bastante complicado defender, Senna. A gente já conhece bem esse filme, né? A gente viu ano passado bem como que isso acontece, né? Então, enquanto o Gabriel vai para lá, e aí eu vou pedir para o Raí fazer suas considerações finais também, porque ele vai descer, aí eu já chamo na sequência o Léo Valejo, que vai participar com a gente aqui, comandar o nosso pós-jogo. Raí, é difícil, né? A gente estava comentando aqui, além do resultado ser péssimo, futebol apresentado sem nenhum tipo de evolução, sem nenhum senso de melhora nesse time, ainda tem essa gota d'água no fim, que é botar o Rian no finalzinho. Parece que é uma afronta, né? Parece até, dá a impressão até que é de propósito. Tipo, vocês queriam o Rian? Toma aí então, fica feliz aí. Dá a impressão que é escolhido a dedo esse tipo de situação, né, Raí? Acho que aqui tá legal, dá pra ouvir? Bom, essa entrada do Rian no fim, Senna, é muito aquele, pra mim, né, minha leitura, é muito aquele negócio, né, vai que dá uma sorte, aí esse garoto faz um gol e salva aqui esse jogo, né, porque não tem muito outra explicação. O São Paulo terminou o jogo com 15 finalizações a 8 e 2 grandes chances aqui, segundo os números do SofaScore, 64% de posse, chegou a ter 80 no primeiro tempo. Dessas 15 finalizações totais, 12 foram na etapa final, quando o time tentou ali abafar um pouco mais. E foi uma atuação muito ruim do São Paulo. E aí, se não me recordo de um momento, né, ou alguns momentos,
há umas 3 horas mais ou menos, 4 horas, quando a escalação saiu, e tinha um monte de gente aí, vocês são cornetas, vocês são chatos, não sei o que, antes da escalação sair já estava criticando. E não era uma crítica pela crítica, né? Eu até disse isso aqui, nós estamos argumentando, colocando pontos sobre a escalação, que não fazia sentido. Um time que já tinha 3 zagueiros, e eu compreendo ele querer estabelecer o sistema com 3 zagueiros, mas tinha também 3 meio-campistas que acrescentam pouca agressividade aos ataques. O Alisson foi o primeiro volante, foi o 5. Marcos Antônio até tentou uma jogada ou outra por ali, mas não tem essa característica. Luciano e Caleri pouco abastecidos, na única chance que teve o pênalti desperdiçado. Então, a escalação não fazia sentido previamente, pelo desenho do jogo, o adversário que ia se defender, e ainda bem que a gente falou antes, porque senão pode ter algum idiota que vai falar, tá falando porque empatou. Não, falamos antes. Exatamente esse mesmo comentário que eu tô fazendo aqui, ele foi feito há 4 horas, nessa mesma live. Só você voltar aí que você vai ver. Então, não fazia sentido essa escalação, sem nenhuma agressividade. Tanto que quando ele coloca o Ferreira, coloca o Lucas Ferreira, coloca o Matheus, melhora um pouquinho, porque são jogadores que vão dar ao time mais gás, mais força, mais energia para atacar. Mas mesmo assim, muito pouco, né? Depois de um período tão grande de inatividade, você espera algo na estreia do campeonato. Eu acho que os jogadores que estavam fora, né, as baixas, elas pesam, é óbvio. Lucas e Oscar, 2 dos melhores jogadores do time, os 2 melhores jogadores do time, talvez, né? Claro que isso conta, mas mesmo assim o São Paulo apresentou muito pouco, né? De novo, eu acho que a gente tem sido repetitivo nesse argumento, né? São Paulo apresenta pouco, São Paulo apresenta pouco, São Paulo apresenta pouco. Tem sido assim nas últimas semanas. Não se tem uma perspectiva de melhora no trabalho do Zubeldia. Não se tem. São jogos, são momentos dentro dos jogos, mas não há uma sequência, né? Teve ali uma resposta legal contra o São Bernardo, aí depois disso já não foi tão bem assim contra o Novo Horizontino. Contra o Palmeiras eu até acho que o time fez um bom jogo, hoje muito mal de novo. Então, é um time que oscila demais. O time não consegue encontrar um caminho para ter ali regularidade, para ter boas atuações. Enfim, são 2 pontos desperdiçados no início de campeonato. O São Paulo não tem time para brigar para ser campeão, não será campeão brasileiro. Para mim não tem time para brigar por nenhum título nessa temporada. E não estou falando isso aqui bravo com a derrota ou qualquer coisa do tipo, com empate. Não. Esse foi até meu palpite lá no bolão. Semifinal de um quartas do outro e aqui 5º ou 6º lugar. Que não é ruim pelo elenco que o São Paulo tem, né? O problema é o trabalho que apresenta muito pouco. O trabalho apresenta muito pouco e a gente segue dizendo isso, rodada após rodada, jogo após jogo, enfim. A pressão sobre ele vai crescer bastante. Quarta-feira o São Paulo tem um duro desafio, fora de casa. Assim, não há muita perspectiva de vencer o jogo na Argentina. Não deve ter Oscar e Lucas de novo, enfim. Vamos ver o que vai ser as próximas semanas do São Paulo aí, mas a impressão inicial, né, a estreia do Campeonato Brasileiro é péssima, do ponto de vista do desempenho. Empate ridículo do São Paulo no Morumbi. Tem um culpado, tem vários culpados, mas tem o principal, chama Caleri, né? Não dá mais, cara. É importante taticamente, não tem opção, não pode culpar quando ele falha, mas dá pra enumerar, né? Desde a eliminação do Botafogo nas quartas da Libertadores, são falhas atrás de falhas, atacante. Importante taticamente, importante pro time sim, mas ele tem que fazer gol, cara. Tem que fazer gol. E se pegou a bola pra bater o pênalti, que nem o Rosete falou, mas a especialidade dele não é essa. Cara, se a sua especialidade não é bater pênalti, não bate a porcaria do pênalti. Simples assim. Entendeu? Então, mais um pênalti perdido. Era um gol que seria fundamental para abrir um pouco o sistema defensivo do Sport num São Paulo que estava sem as suas 2 principais estrelas. E aí o nível cai bastante, porque o Zubeldia também inventa de entrar contra o Sport. 3 zagueiros, beleza, mas 3 volantes. 3 volantes. Mano, aí o Arnaldo fala, não tem elenco, não tem jogador, não tem isso, não tem aquilo. Cara, bota o cara da base e vê o que dá. E aí também eles limpo o nome dele no bom sentido. Eu coloquei a base aí. Se não jogou, não jogou. Se jogou, jogou. Entendeu? Então, assim, o Zubeldia também diversas também situações em que errou, né? Você tem 3 semanas e não existe uma evolução, e agora vai ter uma pressão natural, porque o Dorival tá no mercado, que eu também, desculpa, tá, cara, eu não defendo a chegada do Dorival não, porque o cara pegou a seleção brasileira e não fez nada, e quando foi chamado pela seleção brasileira, sei que ele fez, virou as costas e foi embora. Então, sabe, o Dorival também conseguiu ser campeão da Copa do Brasil, que o São Paulo fez investimento bizarro, né, na janela aí no meio do ano, trazendo o Lucas Moura e o Rames. O São Paulo não vai ter esse investimento esse ano. Então, o São Paulo que tinha um elenco mais numeroso, com mais opções, mas talvez não com titular com qualidade. Mas que titular é esse qualidade se os 2 principais jogadores estão machucados, né? Até teve um meme aí que saiu, o Oscar não se tinha uma lesão muscular desde 2021 na China e foi treinando São Paulo que ele foi ter uma lesão muscular. Coisas que acontecem em São Paulo, cara, é inexplicável, é inacreditável.
Então, é complicado. É complicado você poder fazer qualquer tipo de análise de um jogo horroroso, um jogo que a obrigação seriam 3 pontos, não dá pra passar pano pra isso. Um jogo muito ruim, principalmente no primeiro tempo, no segundo tempo deu uma melhorada, mas, cara, São Paulo perde. São Paulo é um time que tem que aprender a matar jogo. E isso eu falo desde a época do Diniz. E não mata. E aí a bola cai no pé da Arboleda dentro da área, o cara fura. Cai, cara, o goleiro, o gol, o Igor Vinícius manda na rua. Então, primeiro cai nos pés dos jogadores errados. Quando cai no pé do jogador certo também, que é o pênalti do Caleri, o cara isola. Então é difícil. O Luciano não foi bem, apesar de ter conseguido o pênalti. Aí você bota o Ferreira aqui, cara, é o Eric 2. Não funciona, 10, 15 minutos ok, e depois apaga. E aí a menina da base entrou, se esforçou, o Lucas Ferreira e o Alves, ok. Isso eu não tenho crítica em relação a isso. Os caras correram, criaram. Agora, a limitação tá aí, né? E a saída estranha do Wendel, né? Pro lugar do Enzo Dias, né? O Wendel até que não tava assim tão mal, né? Porque você compara que o outro lado, o Vinícius, que não vai sair nada. Então, assim, tem muito que se explicar os Beldia. E agora é o jogo contra o Tadjeres. Talvez esse sim, você tem que ter três zagueiros e 3 volantes, né? Mas aí não tem saída, né? É complicado. O Zubeldia que deu o jeito dele, quem recebe pra isso é o próprio Zubeldia. A gente tá aqui pra torcer, pra analisar, pra criticar dentro da nossa visão como torcedor. E, cara, eu tô cada vez mais pro time do Arnaldo. Quem gosta, quem não gosta, vai ser aquele ano assustador, não tem elenco. E quando você perde os 2 jogadores, um sem previsão, o outro vai só volta em 10 dias, que é o Oscar, é assustador, é assustador. E aí você perdeu 2 pontos no Morumbi pro Sport, você vai ter que recuperar isso de alguma maneira. E como você vai recuperar isso? E bem, o São Paulo é isso aí, não tem grandes opções. Pra mim, o Marcos Antônio é uma lenda urbana que eu não consigo ver, cara, não consigo, desculpa. Né? O Juani entrou, você jogou com o Sabino, o Arboleda e Alan Franco. O Sabino saiu no segundo tempo para troca, né, de jogadores. E é isso. Agora o próximo jogo é lá em Córdoba. Depois você tem o Atlético Mineiro, que perdeu para a primeira rodada contra o Grêmio, mas teve o gol do Rony Rústico. Minha gente, prepara coração. Vai ser isso aí, vai ser uma temporada bem difícil, ao meu ver. O São Paulo tem que brigar aí para permanecer na primeira divisão. E o Zubeldia tem que melhorar muito para permanecer no carro, porque tá a sombra gigante do Dorival. O torcedor não poupou, teve vaia, teve chamada de burro, coisa que não aconteceu ano passado. Eu acho que também tem essa desconexão torcida e clube, por muito culpa de gestão e falta de comunicação, que isso a gente vem debatendo diariamente. E o bonito lá do presidente, que só vem no Instagram para falar na boa, né, de patrocínio, de vitória, mas não vem falar da situação do clube. Então a gente fica querendo saber o que acontece com essa questão do Greco. O Fidig foi um pouco esclarecido, mas por um subintendente que está trabalhando nessa gestão aí financeira, na melhora do São Paulo, né, como um todo. O São Paulo que chegou a uma dívida de 900 milhões de reais, e agora não dá para ficar culpando o Leco, não dá para ficar culpando a Aidar, é gestão Casares. Então, sabe, e isso tá incomodando o torcedor. E isso chegou na arquibancada. Ponto. Né? E agora, vamos ver. Agora, claro, eu não vou aqui falar que não faltou luta. É um time brigador, um time que luta, mas é um time que sem Oscar e Lucas é um time limitadíssimo. E com Oscar e Lucas também em noites e dias pouco inspirados, é limitadíssimo. Não sai nada. E a expectativa é que os garotos da base façam alguma coisa. E outra, se fizerem algo também, janela de meio do ano, tchau e benção. Vai ser vendido, porque a situação financeira tá horrorosa. Então é isso. Desabafa, análise. E eu entro no time narrado, entendeu? Eu não consigo. No papel são jogadores conhecidos, mas em campo é muito mal. O próprio Alan Franco também, Arboleda, ok, mas o Luiz Gustavo, erros de passe grosseiros novamente, fez um erro de virada de bola, aí a gente levou o jogo do Botafogo, sabe? É muito jogador também com o nome que não estava numa fase boa. E eu acho que o Zubeldia tem que começar a pensar com relação ao Caleri. Desculpa, sei que tem sua importância tática, mas tá durando demais essa fase. A gente fala do Caleri lá na final da Copa do Brasil, isso foi em 2023. Estamos em 2025 e futebol é a vida que segue, né? E outra, para piorar tudo isso, né, o jogador de esporte tem concussão e bota o Ryan Francisco, que seja, vai jogar 45 segundos, aí é Flórida, desculpa, entendeu? Aí realmente o Zubeldia também tá buscando cavar a própria cova.
né? É um time que não tem constância, muitos altos e baixos. A gente espera que ao menos ele consiga nesse brasileiro fazer o que ele fez no anterior, que é pontuar, né? Dentro desse jogo horroroso. E o São Paulo teve chances de gol, né? Principalmente o pênalti, que é inacreditável. E puta responsabilidade do cara. Ele tem que pensar direitinho. Cara, não tá legal. Dá pro Luciano também, que não é um grande batidor, passar pra outro. Quem bate bem é o Igor Vinícius, pênalti, normalmente quando vai bater, né? E, bem, voltando ao assunto, não pode perder uma chance daquela. Que podia provavelmente ter mudado o clima, né? E aliviado um pouco a pressão que o São Paulo vai ter para o jogo de meio de semana e para esse início de temporada, que ainda mais com o Dorival no mercado vai ser grande. Então, esse pessoal, eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPS. Se você quer ficar nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, um ótimo domingo a todos dentro do possível. Saudações de cores e valeu!